sejam bem-vindos à nossa matéria, disciplina de língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar trabalhando alguns conceitos relacionados às letras, aos fonemas e assim por diante. Qual será o tema da aula de hoje, pessoal? Encontros. Encontros consonantais, encontros vocálicos e também vamos pensar nas sílabas e nas suas classificações, beleza? Para a gente começar, então, vamos falar dos encontros vocálicos, tá certo, pessoal? Para a gente começar, então, vamos falar sobre os encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Encontro das vogais. Isso são encontros vocálicos. Pessoal, seguinte, em regra, na língua portuguesa, as palavras elas são feitas por consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. E assim por diante. É claro que assim seria muito mais fácil. Só que por vezes não é isso que acontece. Por vezes nós temos consoante, vogal, vogal. Às vezes nós temos também consoante e dígrafo, dígrafo vocálico. Às vezes nós temos também consoante, vogal e semivogal, tá certo? Essas estruturas, elas podem acontecer. Quando eu tenho vogal com vogal, ou vogal com semivogal, por exemplo, nós estamos falando de encontros entre vogais, encontros vocálicos. Quantos tipos de encontros vocálicos nós temos na língua portuguesa? 3. Nós temos 3 possibilidades de encontros vocálicos na língua portuguesa. São eles: primeiro, ditongo. Segundo, tritongo. E nós temos também hiato. Certo? Então, quando a gente pensa nos encontros vocálicos na língua portuguesa, nós temos essas 3 possibilidades. O que diferencia um para o outro? Vou te explicar já já. Em regra, quando eu pergunto para o aluno assim, o que é um ditongo? O aluno responde para mim que o ditongo é o encontro de 2 vogais. Verdadeiro ou falso? Falso, tá certo? Nós não podemos falar que o ditongo é o encontro entre 2 vogais. Anotem no caderno de vocês. Ditongo é o encontro entre uma vogal e uma semivogal, tá certo? Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que na sílaba nós só podemos ter uma vogal? Não é isso? O que se gruda a ela ali, que fica junto na sílaba, pode ser semivogal, mas 2 fortes, 2 vogais, elas não ficam na mesma sílaba. Por isso que o ditongo, que é o encontro vocálico que permanece na mesma sílaba, ele pode ser composto de vogal mais semivogal ou de semivogal mais vogal. Por exemplo, exemplos de ditongo que nós temos na língua portuguesa. De vogal com semivogal. Pai, mãe. O A é sempre vogal, tá certo, pessoal? A sempre vai ser vogal. Mas aqui, juntinho, eu tenho letrinhas que têm som de I. E elas são fraquinhas, não é isso? Como é que eu separo sílaba dessas 2 palavras? Não separo, são monossílabas, porque só tem uma vogal. E junto com ela nós temos a semivogal, que são as letras que têm um som fraquinho de I ou de U. Lembra disso? E o que seria aqui esse ditongo composto de semivogal e depois vogal? Por exemplo, história. História. O que aconteceu aqui no finalzinho
da minha palavra, opa, apareceu aqui o I, mas o I é fraquinho, percebam vocês, historiar, quase que esse I não aparece, não é isso? Ele é uma semivogal. E eu tenho o A, que é forte, tá certo? Então, primeiro apareceu a minha semivogal e depois apareceu a minha vogal, não é isso? Nesse caso de cima, em que a vogal, o mais forte, aparece primeiro e a gente vai diminuindo o som, eu chamo esse ditongo de ditongo decrescente. Porque ele vai do mais forte para o mais fraco, ele vai diminuindo, ele vai decrescendo. E quando a gente tem o mais fraquinho e o som aumenta, eu chamo esse ditongo de crescente. Certo? Quando eu separo a sílaba, como é que fica, pessoal? Junto, tá? Vem pro lado de cá. Como é que eu separo a sílaba de história? Tá certo? É assim. Por que pode deixar na mesma sílaba? Porque eu tenho uma semivogal, que é fraquinha, e junto com ela tenho uma vogal. Certo? Pegaram? Ditongo decrescente. Comecei com a semivogal, que é mais fraquinha, e fui aumentando o meu som. Segundo encontro vocálico que nós temos na língua portuguesa, a gente chama de tritongo. 3, tá? Três. Nós temos ali o encontro de 3 sonzinhos. Em regra, nós temos semivogal mais semivogal. Para ser tritongo, eu preciso dessa combinação. O mais forte, ele vai obrigatoriamente aparecer no meio. Qual que é o exemplo clássico que nós temos de tritongo aí, pessoal? Paraguai. O que aconteceu aqui no meu Paraguai, pessoal? Pensem comigo. Nós temos aqui semivogal, vogal no meio e a semivogal. Beleza, pessoal? Para ser tritongo, então, tem que ser semivogal, vogal e semivogal. Tá certo? E o último que nós temos é o hiato. O que é hiato? Junção de vogal mais vogal. Hiato é junção de vogal mais vogal. Por exemplo, cooperar. Por quê? Tem som de I ou de U? Não, você pronuncia tudo ó. Cooperar, não é isso? Cooperar. Não apareceu som de I ou de U, você vai separar isso daqui, porque são duas vogais, não podem ficar na mesma sílaba. Como que eu separaria a sílaba disso? Cooperar. Porque só tem som de O. E para poder ficar junto na mesma sílaba, algum vai ter que ter som de I ou de U bem fraquinho. Beleza? Gente, tanto no ditongo como no tritongo, tem que aparecer semivogais. E na hora de separar a sílaba, o que acontece? Eles ficam juntos na mesma sílaba, ninguém vai brigar. Quando eu tenho hiato, eu junto vogal mais vogal. Os dois sons são fortes e na hora de separar a sílaba, o que acontece? Eles ficam separados, beleza? Olha só, pessoal, rapidinho. Nesse primeiro exemplo, qual é o fenômeno que nós temos? Enxaguei. O que aconteceu aqui? Ditongo, tritongo ou hiato? O que vocês acham? Pensem aí. Tem o som de U, tem o som de I, eles são fracos, enxaguei. O mais forte é o do meio, que tem som de E. Então, aqui eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Opa! Quando eu tenho esse fenômeno aqui, eu chamo de
tritongo. Na hora de separar a sílaba, vai ficar assim, tritongo, beleza? E aqui, pessoal, o que que nós temos? Qual fenômeno nós temos aqui? Ditongo, hiato, tritongo, o que que vocês acham? Temos o A, temos o I e temos o U. Como que fica isso? Será que nós temos um tritongo? Será que nós temos ditongo seguido de hiato? Será que nós temos hiato seguido de ditongo? O que que aconteceu aqui? Como que eu separo a sílaba disso? K e U. Por quê, professora? Porque não começou com semivogal para chamar de tritongo. Eu começo com uma forte, eu comecei com uma vogal. Comecei com uma vogal, já deu ruim, você não vai chamar de tritongo. Para ser tritongo, tem que começar com semivogal, beleza? A nunca é semivogal. K e U. Aí aqui eu tenho vogal, vogal e aí sim semivogal. Qual é o fenômeno que nós temos aqui? Nós temos um hiato seguido de ditongo. Beleza, pessoal? E para finalizar essa parte aqui, juízes. O que que nós temos aqui nos juízes? Nós temos um ditongo, nós temos um hiato, pessoal. Nós temos hiato. Como que eu separo a sílaba disso? Ju e zes. Opa. Ju e zes. Por quê? Porque eu escuto o U bem forte, Ju, ele é forte, ele não é fraquinho, e a gente também escuta o som do I. A gente escuta tanto esse som do I que ele tem até um acento para mostrar que ele é forte, tá certo? Juízes, os dois sons ficaram fortes. Ah, professora, você não falou que sempre para ser semivogal tem que ter som de I e de U? Sim, mas eles têm que ser fraquinhos. Nesse caso aqui, os dois são fortes. Juízes, tá certo? É assim que separa as sílabas. Então, aqui nós temos tritongo, nós temos hiato seguido de ditongo e aqui nós temos hiato. Beleza? E aí, então, com isso, vocês aprenderam as 3 formas de encontros vocálicos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos próximos encontros aí. Dê uma olhadinha no seu slide. Encontros consonantais. O que são encontros consonantais? É óbvio. Se nós temos encontros vocálicos, encontro de vogais, encontros consonantais são encontros de consoantes, tá certo? Mais tranquilo. Na língua portuguesa, quando a gente fala encontro consonantal, nós estamos falando daquele encontro em que 2 consoantes se encontram e a gente escuta o som das duas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não escutar o som das duas, se escutar o som só de uma, nós temos o fenômeno chamado dígrafo, que nós estudamos anteriormente, tá certo? Para eu chamar de encontro consonantal, eu estou falando do encontro de 2 consoantes que ficam ali os 2 sons evidentes. E na língua portuguesa, nós chamamos esses encontros de 2 formas. Podem ser perfeitos ou eles podem ser imperfeitos. O que vai diferenciar na hora de separar minha sílaba? O encontro consonantal perfeito, na hora que eu separo a sílaba, ele fica na mesma sílaba. Em regra, quando a gente tem um encontro aí que aparece o L, tá certo? O L e o R formam encontros consonantais perfeitos. A exemplo de Flamengo. E o que são encontros consonantais imperfeitos? São aqueles que se separam, deu ruim, não ficou bom. Se separam na hora da separação de sílaba. Exemplo, Vasco, que eu coloquei aí para vocês, tá certo? Ficou junto na sílaba? Perfeito. Ficou separado? Imperfeito. No caso das consoantes é bem mais fácil, né, gente? Aparece o som das duas, tá junto. Perfeito. Separou? Imperfeito, tá? Em regra, quando a gente tem encontros consonantais em que o R e o L aparecem, eles formam encontros consonantais perfeitos. As demais letras, em regra, formam encontros consonantais imperfeitos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Cacto. Perfeito ou imperfeito? Nós temos encontro imperfeito, porque eu separo a sílaba cac, separo to, beleza? Então, geralmente, quando você tem aí o C e o T, você separa. Flor, pessoal, perfeito ou imperfeito?
perfeito. Apareceu o L, falei para vocês, quando tem L fica na mesma sílaba, tá bom? Frio, perfeito ou imperfeito? Perfeito. O F com o R, eles também ficam juntos. Geralmente, quando a segunda consoante é o R, também fica junto, tá bom? Apareceu a segunda consoante, L ou R, você gruda, fica junto, forma encontro perfeito. Magnético, perfeito ou imperfeito? Imperfeito, eu separo o G com N, tá certo? Imperfeito. Pedra, perfeito ou imperfeito? Perfeito, porque tem o R aí como segunda vogal, fica juntinho. Pedra separa dessa forma. Planície, perfeito ou imperfeito? Perfeito. Apareceu o L, também vai ficar juntinho, vou separar desse jeito, até porque, né, no início aí você jamais separaria o P com L. Lembra disso? Nós falamos que não tem sílaba com uma consoante apenas. Psicanálise, pessoal, o que acontece? É perfeito ou imperfeito? Perfeito. Eu não vou separar o P com o S. Por quê? Se eu separasse, o P ia ficar sozinho. Pode isso? Não pode. Encontro perfeito. O P com S, encontro perfeito. Ritmo imperfeito. Na hora de eu separar a sílaba, eu vou separar o T com M. E a vidraça, perfeito. Por quê? Quando eu separo a sílaba, eles ficam na mesma sílaba. Tá certo? Tranquilo? Entenderam isso? Pensar em encontro consonantal, vocês têm que lembrar desses detalhes. O som das duas consoantes aparece. Ficou na mesma sílaba? Perfeito. Separou da sílaba? Imperfeito. Tá certo? Pessoal, para a gente terminar então essa nossa aula, só quero apresentar para vocês um conceito importante, que é o conceito de sílaba e as suas classificações. O que é uma sílaba, todo mundo já sabe. Nós acabamos, né, por falar disso na nossa aula anterior, e a gente chama de sílaba o fragmento da palavra, tá? Geralmente, quando você pronuncia, só em uma puxada do ar ali, você tem uma sílaba. Lembrando que a sílaba, ela se estrutura ao redor de uma vogal. Para eu ter uma sílaba, eu tenho que ter uma vogal. Se tiver juntinho ali, gente, só pode acontecer se for semivogal. E nunca vou ter uma sílaba com apenas consoantes, lembrem-se disso. Alguns concursos em que eles pedem essa parte de fonologia, que cai separação de sílaba, eles costumam muito fazer isso, deixar sílaba só com consoantes, por exemplo. Não pode, tá certo? Você nunca vai marcar essa alternativa, porque não pode. E aí, pensando nas sílabas, nós temos que pensar que essas sílabas, elas se classificam ou classificam as palavras, tá certo? Então, quando a gente pensa nas sílabas, a gente tem que pensar que elas geram classificações para a palavra. Quais são essas classificações, pessoal? A gente pode classificar as palavras quanto ao número de sílabas, tá? E a gente também pode classificar essas palavras com relação à posição da sílaba mais forte. Por que eu já estou falando isso aqui para vocês, pessoal? Porque na nossa próxima aula nós vamos falar sobre regras de acentuação. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quais são, pessoal? Número de sílabas. As palavras podem ter apenas uma sílaba. Como é que eu chamo a palavra que só tem uma sílaba? Monossílaba. Então, elas podem ser monossílabas. Se as palavras têm duas sílabas, eu chamo essas palavras de sílabas. Se as palavras têm 3 sílabas, eu chamo essas palavras de trissílabas. Se as palavras têm 4 ou mais sílabas, a gente chama de polissílabas. Polissílabas, tá certo? Alguns exemplos para vocês. Mãe, só tem uma sílaba. Vó, só tem uma sílaba. São palavras monossílabas. Dissílabas. Sofá, por exemplo. Nós temos aqui 2 sílabas. Exemplo de palavras trissílabas.
Pense aí, professor. Tenho 3 sílabas. E exemplo de palavras polissílabas. Pensar aqui em fonologia. São palavras polissílabas. Beleza? Gente, seguindo um pouquinho, as palavras também elas se classificam com relação à posição da sílaba mais forte. Anotem no caderno de vocês aí. Se a sílaba mais forte é a última sílaba da palavra, eu chamo essa palavra de oxítona, tá certo? Gente, se a posição da sílaba tônica é a penúltima, né, eu chamo essa palavra de paroxítona, tá certo? E se eu chamo essas palavras, ou se a posição da sílaba tônica é a antepenúltima, eu chamo essa palavra de proparoxítona. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho palavras, a última sílaba é a mais forte, oxítona. A penúltima sílaba é a mais forte, paroxítona. A antepenúltima sílaba é a mais forte, chamo ela de proparoxítona, beleza? Nós vamos retomar esses conceitos ali na nossa próxima aula, quando nós falarmos de regras de acentuação. Além disso, nós temos as monossílabas tônicas também, que é as palavras com uma sílaba, em que tem ali sentido por si só, e são chamadas de tônicas, e existem regrinhas especiais para ela. Gente, última coisa que nós temos que pensar sobre a sílaba para finalizar a aula de hoje. Dá uma olhadinha no seu slide, pessoal. Gente, quando nós pensamos nas sílabas, nós temos que pensar no que fica junto e no que fica separado na hora de separar as sílabas das palavras. O que a gente separa quando a gente vai separar as sílabas? Os hiatos, já falamos disso para vocês, encontros consonantais imperfeitos e alguns dígrafos, que eu também falei para vocês, né? Quais são eles? RR, SS, XC e assim por diante. Já tem isso lá no PDF de vocês. E o que a gente não separa na sílaba? Ditongo, encontros consonantais perfeitos, alguns dígrafos como NH e LH e também os tritongos, acrescentem aí, também não são separados da sílaba. Então, pessoal, o que nós temos que lembrar? Quando nós formos separar as sílabas, o que a gente vai separar? Hiatos, encontros consonantais imperfeitos e alguns dígrafos. E o que a gente não separa? Ditongos, tritongos, encontros consonantais perfeitos e alguns dígrafos, que podem ser vocálicos ou consonantais. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessas palavras aqui para a gente entender a classificação dessas palavras quanto ao número de sílaba e também quanto à posição da sílaba tônica. Vamos lá, pessoal? Primeira palavrinha, palavrinha pé. Nós temos o que aí? Nós temos uma palavra monossílaba. Só tem uma vogal, só tem uma sílaba. É uma palavrinha monossílaba, que a gente chama de monossílaba tônica, porque tem sentido por si só. Vocês vão ver isso melhor na próxima aula. A palavrinha céu. A palavra céu também é uma palavra monossílaba tônica, e tem um ditongo aberto, el, tá certo? Também é uma palavra monossílaba. A palavrinha mel também é uma palavra monossílaba, só tenho uma vogal, só tenho uma sílaba, tá? E esse L tem valor de semivogal porque tem um som fraco e um som de U, beleza? Paralelepípedo, nós temos aí uma palavra polissílaba. Olha a quantidade de sílaba que nós temos nessa palavra. Opa! Olha a quantidade de sílaba que nós temos nessa palavra, não é isso? E além de ser uma palavra polissílaba, é uma palavra proparoxítona. Por quê? Porque a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. A palavrinha sílaba é uma palavra trissílaba, nós temos 3 sílabas, e ela também é uma palavra proparoxítona. Por quê? A antepenúltima é a mais forte, beleza? Seguindo a palavrinha álibi. Quantas sílabas nós temos? 3, portanto é uma palavra
trissílaba. Qual que é a posição da sílaba mais forte? Antepenúltima. Então, ela também é pró-paroxítona, beleza? Palavrinha sofá, pessoal, é uma palavra com 2 sílabas, portanto, é uma palavra dissílaba. Qual que é a posição da sílaba mais forte? Última sílaba. É uma dissílaba e também é uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. A palavrinha cachorro, pessoal, nós temos aí uma palavra trissílaba. Nós temos 3 sílabas. Qual é a sílaba mais forte? Cachorro, né? A penúltima é a mais forte. Nós temos aí um exemplo de palavra paroxítona. Aluno, pessoal, 3 sílabas, palavra trissílaba, posição da sílaba mais forte, penúltima sílaba, tá certo? Também temos uma palavra paroxítona. Ah, professora, eu não tenho certeza de qual é a sílaba mais forte. O que eu faço? Chama a palavra, tá? Aquela que você prolongar, a sílaba que você prolongar mais tempo ali, você sabe que é a mais forte. Sempre dá certo, geralmente as professoras ensinam isso. Chama a palavra que você vai conseguir entender. Por exemplo, aluno, você percebe que o lum foi o que você demorou mais tempo, tá certo? Texto, dissílaba e também paroxítona. Português, trissílaba e oxítona, a última é a mais forte. História, trissílaba e também paroxítona, penúltima sílaba é a mais forte, né? Professor, pessoal, nós temos aí também uma palavra trissílaba e qual é a sílaba mais forte? A última, ela é oxítona, professor, não é isso? Discente, pessoal, também é uma palavra trissílaba. Qual é a sílaba mais forte? Penúltima, ela é também paroxítona. Casa, pessoal, 2 sílabas, palavra dissílaba. Qual é a mais forte? Penúltima, palavra paroxítona. E a palavra fonologia. Quantas sílabas nós temos na palavra fonologia? 1, 2, 3. Separo isso daí ou não? Temos um ditongo ou um hiato? O que vocês acham? Temos um hiato. Por quê? Porque o I é forte. Inclusive, ele é a sílaba mais forte. Fonologia. Tá vendo que o G é a sílaba mais forte? Então, esse I é forte, não é semivogal, tá certo? Tenho que separar ele do A, porque o A nunca é semivogal. Então, nós temos aí uma palavra polissílaba e também paroxítona. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, então, a separação das sílabas e como é que a gente tem que classificar as palavras. E eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente falar sobre regras de acentuação. Até lá!